Bom dia, meus amados, glória a Deus, aleluias. Graça e paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos. Glorificado, exaltado e bendito seja o nome do nosso Senhor. Graças a Deus, aleluia, Jesus. Hoje, manhã de terça-feira, né? Terça-feira. Hoje é dia 27, né, gente? 27 de dezembro de 2022, né? Eu vou dizer para os irmãos que eu nem dormi essa noite. Fiquei sem sono, um pouco de insônia. E eu e minha filha amanhecemos o dia assistindo vídeos de pregações, vídeos interessantes que exaltam e engrandecem o santo nome do Senhor, né? Nesse vídeo, amados irmãos, eu quero trazer aqui testemunho de quando o meu filho mais velho, meu primogênito, se afastou da presença do Senhor. É um assunto bem triste, né? Para nós que somos pais, né? Nós que criamos os nossos filhos na presença do Senhor, é uma dor terrível. O dia que nossos filhos decidem se afastar da presença do Senhor. Somente quem já passou, quem está passando por essa situação, é que sabe como que dói. A sensação que a gente tem, irmãos, é de que aconteceu uma morte. É como se a gente tivesse perdido um ente querido. No dia que meu filho se afastou da presença do Senhor, que eu vou narrar aqui para vocês como tudo aconteceu, aqui em casa nós ficamos parecendo que estávamos de luto. Era uma tristeza que tomava conta da nossa alma, como se toda a família estivesse de luto mesmo. O ambiente ficou diferente, nosso comportamento ficou diferente. Era uma tristeza, um abatimento na minha vida, na vida dos meus outros dois filhos, na vida do meu esposo. Era a sensação de velório dentro da nossa casa. Então, assim, eu vou dar esse testemunho aqui porque eu sei que tem muitos pais, servos do Senhor, pastores, missionárias, né, que criaram os teus filhos na presença do Senhor como eu criei, e em determinada fase da vida deles, eles decidem por não continuar. Eles decidem por eu quero viver a minha vida, eu quero conhecer coisas que eu não conheço. E isso choca demais nós que somos pais. Isso nos desespera, né? Isso nos desespera, né? Meu filho foi nascido e criado na igreja. Eu me converti aos 19 anos e eu engravidei dele aos 21. Então, assim, ele foi gerado e nasceu e cresceu na presença do Senhor, né? Então, assim, ele não conheceu, ele esteve na presença do Senhor até os 16 anos de idade. Ele não tinha experimentado das coisas do mundo aí fora até então, né? Mas quando isso acontece, o nosso medo de paz bate um desespero na nossa alma. Um medo de que no primeiro dia que eles for caminhar aí fora, de que a vida deles já sejam ceifadas, né? É um medo terrível, um desespero na alma. É desesperador, é desesperador. Só quem passa é que sabe como que é desesperador, né? Então eu vou narrar aqui para vocês como tudo aconteceu, né? E eu lembro que tinha meu filho, ele fazia parte da mocidade da igreja, ele louvava junto com a mocidade. Meu filho era batizado com o Espírito Santo. Quando a mocidade começava a louvar, o Espírito Santo de Deus se manifestava nele. Só que desde então ele rejeitava, ele ficava assustado. Quando o Espírito Santo de Deus se manifestava nele, que vinha nele as línguas estranhas, ele corria dentro da igreja para o meu lado e falava assim: pede para parar, mãe, pede para parar, eu não quero isso, pede para parar. Então, assim,
Eu falava, meu filho, é lindo o que está acontecendo com você, é o Espírito Santo, meu filho, é o Espírito Santo. E ele rejeitava, né? Ele rejeitava, ele achava vergonhoso o Espírito Santo de Deus se manifestar nele, entendeu? Então, assim, eu costumo dizer, irmãos, que não é porque nossos filhos foram nascidos e criados nas igrejas que eles têm encontro com Deus, que eles têm intimidade com Deus. Nós precisamos de orar para os nossos filhos, porque muitas vezes nossos filhos nascem e crescem ali dentro da igreja, eles descem as águas na idade propícia, mas nós temos que pedir ao Senhor, vocês que têm seus filhos ainda crianças, como eu ainda tenho a minha filha de 14 anos, nós temos que estar sempre orando e pedindo, Senhor, encontra com meu filho. Senhor, dá experiências para o meu filho, que o meu filho venha se apaixonar por ti, que o meu filho venha te conhecer, de ter experiência contigo, né? E muitas vezes nós não fazemos isso, nós achamos que porque nossos filhos estão ali dentro da igreja, porque eles estão participando, muitas vezes participam porque eles são induzidos a participar, às vezes eles mesmo nem querem, mas eles vão crescendo ali dentro da igreja, eles começam a participar de mocidade, e aí vai, mas muitas vezes eles não sentem ainda aquela paixão gostosa pelo Senhor. Eles não tiveram aquele encontro com o Senhor que nós tivemos um dia. Então nós temos que orar e desejar isso para os nossos filhos e pedir isso ao Senhor, que Deus venha gerar o querer no coração dos nossos filhos, né? Então meu filho ali na igreja, participando da mocidade, e eu lembro que nós tivemos, né, quando tudo aconteceu dele vir se afastar, nós tivemos o culto de Santa Ceia no domingo, né? No domingo foi o culto de Santa Ceia, nós ceiamos, meu filho ceiou também, né? Na segunda-feira, eu estava aqui dentro da minha casa, eu ia ter cliente para me atender só na parte da tarde. Aí na parte da manhã, na segunda-feira, meu filho foi para a escola, meus dois meninos foram para a escola, eles estudavam em escolas diferentes, né? Então ele foi para a escola, ele estava fazendo o segundo grau e o mais novo foi para a escola dele também. E eu, cuidando da casa, lavando vasilhas, de repente o Espírito Santo de Deus começou a ministrar no meu coração que era para mim sair, que era para mim pegar a Bíblia e ir pregar dentro de ônibus. Gente, eu nunca tinha feito isso. E eu estava na pia lavando vasilha e o Espírito Santo de Deus falava comigo que era para mim ir. E eu não estava entendendo nada, meu corpo começou a tremer, meu coração batia acelerado, parece que ia sair na minha boca. E eu falei, mas meu Deus, mas eu nunca fiz isso, Senhor, eu nunca fiz isso. E o Espírito Santo de Deus me impulsionando, meu corpo tremendo. Eu falei assim, tá bom, Senhor, eu vou. Eu falei, eu vou, mas o que é que o Senhor quer que eu pregue? Porque eu falei assim, eu não sei, Senhor, eu tenho vergonha, como que eu vou falar dentro do ônibus? Eu tenho vergonha, eu nunca fiz isso. Aí eu falei, não, isso deve ser coisa da minha cabeça, só pode ser coisa da minha cabeça. E aí eu peguei a Bíblia, né, me arrumei, passei a mão na Bíblia, falei, eu vou pegar R$50 e vou pro ponto de ônibus. Se eu chegar no ônibus, quando eu entrar no ônibus, eu vou perguntar ao motorista se ele tem troco para 50. Se ele falar que não tem, eu vou descer na mesma hora, que eu vou entender que isso é coisa da minha cabeça, não é de Deus, não. E aí eu pego e vou. O ônibus veio, dei sinal. Quando eu entrei, eu perguntei ao cobrador, tem troco para 50? Ele falou, tem. Eu falei, meu Deus, eu tenho que passar a roleta agora e tenho que começar a pregar a palavra. E quando eu passo a roleta, que eu cumprimento, o ônibus estava cheio de gente, quando eu cumprimento e comecei a falar, Deus me trouxe a mensagem para falar sobre que os filhos têm que honrar pai e mãe. E eu fui pregando dentro daquele ônibus, porque a Bíblia diz que filho tem que honrar pai e mãe para que os dias se prolonguem na terra, porque muitos jovens têm descido à sepultura porque não têm honrado pai e mãe,
né? Tem jovens que têm matado mãe por causa de videogame, por causa de celular, e Deus não está nesse negócio, né? E muitas vezes o Senhor tem encerrado o fôlego de vida desses jovens, porque eles têm sido pedra de tropeço na vida de pai e mãe, que Deus olha dos altos céus e vê que eles não vão dar lugar, que eles não vão se converter. E eu fui pregando dentro daquele ônibus. Eu preguei mais ou menos ali dentro daquele ônibus ali, eu preguei uns 40 minutos. E aí eu desci num determinado lugar, entrei no outro ônibus voltando e vim pregando de novo dentro do outro ônibus. Nem eu sabia o que eu estava fazendo, eu não estava entendendo nada, mas eu estava fazendo. Mas na verdade, irmãos, Deus estava me preparando para o que estava por vir. Deus estava me preparando. Eu estava pregando para mim mesma. Eu estava assim, eu ali dentro do ônibus pregando para aquelas pessoas, mas na verdade o Espírito Santo de Deus estava me preparando, que eu estava pregando para mim mesma, né? Aí cumpri, vim para casa, né? Ali naquela segunda-feira, a gente tinha ceado no domingo, e aí preguei no ônibus, vim, saltei no ponto, vim para dentro da minha casa, né? Inclusive falei dentro do ônibus, falei, eu estava dentro da minha casa, Deus mandou ouvir, eu estou aqui, eu não sei, tem alguém aqui para quem Deus quer falar. Falei, inclusive eu até falei assim, olha, Deus nosso vai dar livramento de morte dentro desse ônibus, vai entrar alguém para assaltar e Deus vai dar livramento de morte. E naquela mesma semana que eu preguei dentro do ônibus, entrou realmente um assaltante dentro do ônibus. E olha só, irmãos, o que aconteceu. O motorista que dirigia aquela linha passou mal e foi substituído. E o assaltante, ele foi pular a roleta, o revólver caiu da cintura dele e disparou e pegou na nuca do motorista que estava dirigindo o ônibus daquela linha que eu tinha entrado e que Deus tinha mostrado, né, que estava dando livramento. Ou seja, o motorista que era para estar dirigindo passou mal e quem substituiu ele acabou falecendo, né? Aquela mesma linha que eu entrei, que eu preguei dentro do ônibus naquele dia. Mas enfim, irmãos, aí venho para casa, né? Eu venho para casa e aí passa a minha segunda-feira, né? Meus filhos chegou da escola no final da tarde e tal. Dormimos e tal. Quando foi na terça-feira, vai eles para a escola de novo, pela manhã. E aí eu fui pro banheiro tomar um banho, que eu tinha cliente para atender na terça-feira, por volta de 9 horas da manhã. Eu fui tomar um banho e quando eu estou no banho, meus filhos entravam na escola às 7h30 da manhã, e quando eu estou no banho, o telefone tocou. Eu saio enrolada na toalha para atender o telefone, aí me pergunta, você que é mãe do Douglas? Eu falei assim, sou eu mesmo, por quê? Ele falou assim, o seu filho foi detido com drogas na porta da escola. Aí eu falei assim, não, moço, isso é um engano, meu filho não. Eu falei, nós somos evangélicos. Meu filho tomou Santa Ceia na igreja antes de ontem. Aí o policial deu uma gargalhada na minha cara por telefone e falou, evangélico, seu filho tá aqui todo drogado, querendo bater em todo mundo aqui. Ele falou, se a senhora quiser ver ele antes de chegar no DPJ, vem para cá agora. Olha, irmãos, eu desliguei o telefone, eu enrolada na toalha, eu gritava aqui dentro de casa. Eu falava assim, Deus, eu ensinei ele no caminho que deveria andar. Deus, meu filho não, Deus. E eu andava para lá e para cá e eu dava soco no sofá, eu dava soco na almofada. Eu fiquei desesperada porque meu marido tinha ido trabalhar. Aí eu liguei pro pai dele. Na época eu nem falava com o pai dele, né? Que a gente tinha passado por aquele processo de separação. E eu falei assim, eu não estou em condição de dirigir, eu estou tremendo muito. Passa aqui, me pega que a gente tem que ir para lá. Você tem que ir junto comigo. Ele é seu filho também, a gente tem que ir para lá. Aí daqui a pouco o policial liga de novo e falou assim, ó, eu não vou esperar você chegar aqui na porta da escola. Vai direto pro DPJ. Vai direto pro DPJ que nós vamos levar ele para lá. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu queria que o pátio daquele DPJ, eu queria que o chão se abrisse e eu entrar dentro. Porque eu pedi ao pai dele que dirigisse rápido e que a gente chegasse lá o quanto antes. Eu consegui chegar antes que a viatura chegasse.
Vocês imaginam eu ver meu filho, que tinha louvado na mocidade no domingo, que tinha tomado Santa Ceia, eu ver meu filho saindo do camburão da polícia, juntamente com mais 2 jovens que tinham sido detidos junto com ele na porta da escola. Olha, irmãos, eu vou falar um negócio para vocês. Meu coração queimava, meu coração rasgava de dor. E ele realmente ele estava drogado e ele estava valente, ele estava assim, puxando a responsabilidade toda para ele. Ele falava, é tudo meu, é meu mesmo, fui eu que comprei. Ele estava drogado e ele estava, tipo assim, puxando para ele a responsabilidade, livrando os 2 colegas. E os 2 colegas jogando a culpa nele, dizendo que era tudo dele, que só estava usando com ele. Gente, eu falava assim, meu Deus! E os policiais me tratando mal. A senhora que é culpada dele ter chegado num ponto desse aqui, ó. Vocês que são culpados, vocês não ensinam o filho de vocês não educam, por isso que tá desse jeito. Falei assim, moço, você pode até me prender, mas eu vou te falar tudo o que eu preciso de falar. Você não sabe da dor que está no meu peito. Eu sou uma serva do Senhor, moço. Sou missionária da casa do Senhor. Eu preguei ontem dentro do ônibus. Você não sabe do que você está falando. Esse menino foi nascido e criado na igreja. O pai dele me largou, mas eu luto. Nunca faltou nada por ele. Esse menino tem casa boa. Esse menino come bem. Esse menino tem carro para andar. Você não sabe, moço, do que você está falando. E eu fui e ali os outros pais dos outros meninos foram chegando também, entendeu? E os policiais tudo de olho em cima de mim, querendo já me, desacato a autoridade. Depois, por final, o policial que falou que eu que era culpada, depois em particular ele me chamou e me pediu perdão e me abraçou e falou, eu vou ajudar a senhora em oração, eu também sou servo do Senhor. Porque ele foi me acusando, porque não me conhecia. Ele falou assim, vocês não cuidam direito dos filhos de vocês, agora não adianta chorar não. Agora que chega numa situação dessa aqui, não adianta vocês virem para cá, dar showzinho na porta do DPJ e chorar não. E aí foi quando eu fui falando, e meu filho com aquela cara fechada e sacudia as pernas, sentado assim no banco, assim, eles não algemou ele não, nem ele, nem os outros 2 meninos, porque na época ele estava com 16 anos, os outros meninos também, tudo a mesma idade. E eu ali, e aí os pais dos outros 2 meninos já foram chegando e agredindo, já metendo a mão na cara dos meninos logo, batendo ali na frente dos policiais mesmo. E assim, o pai do meu filho, meu ex-marido, ele não falava nada, só calado, olhando tudo, e eu ali naquele desespero, chorando. Aí o delegado veio lá de dentro e falou assim, manda os 3 jovens entrar. Aí olhou para mim e falou assim, se prepara porque vai demorar, tá? E eu não me responsabilizo pelo que vai acontecer com eles lá dentro, não. Quando ele falou assim, aquilo ali, meu coração ardeu. Porque eu falei, ele vai judiar deles, ele vai bater neles. Ele falou, provavelmente eles vão tomar uns tapas para cara fora. Aí você imagina, meu filho, eu nunca tinha batido no meu filho, agredido meu filho, e eu ouvi da boca de um delegado que às vezes tomar uns tapas para cara fora. Eu andava para lá e para cá com a mão na cabeça no pátio daquele DPJ, que eu só queria morrer naquele momento. Eu só queria que Deus me recolhesse, porque era uma dor terrível. Porque, tipo assim, o pai dele tinha tentado contra a minha vida, ele estava com 9 anos de idade, né? Então, assim, eu lutei, eu renunciei a mim mesma e lutei para que não faltasse nada para ele, para o irmão dele. Não faltou, graças a Deus, né? Eu dei amor de mãe, eu fiz tudo que estava ao meu alcance, levei para a presença do Senhor, mas não foi o bastante. Ele quis experimentar coisas que não era segundo a vontade de Deus, e eu não tinha o que fazer. Ali eu não tinha o que fazer. Ele tinha caído nas tentações do mundo, nas garras do inimigo, e agora? Aí
Demorou uns 40 minutos para lá, o delegado me chamou os outros pais. Como eles não tinham reincidente, nós assinamos um termo circunstanciado e eles foram liberados, mas ficou agendado da gente ter que levar eles na Polícia Civil para prestar esclarecimento um mês depois. Ou seja, terrível. Terrível. Só de eu lembrar me dói. E eu venho para casa com meu filho e ele estava assim, transformado. Eu senti que ele tinha um ódio dentro dele. E aí o pai dele me acompanhou até na porta de casa, entrou até na garagem e fomos sentar nós dois para conversar com ele. E aí o pai dele perguntou: por que você tomou essa decisão? Ele virou para o pai dele e falou assim: eu fiz isso porque eu não consigo esquecer você com a faca na mão tentando matar minha mãe. Aí o pai dele, mais que depressa para se defender, virou para ele: toma vergonha na sua cara, você não é o único filho de pais separados, não. Quando foi que eu peguei faca para sua mãe? O pai dele deu uma de desentendido, que não lembrava que no dia que saiu de casa tinha pegado faca para me matar. Você é um safado, rapaz. Você é um moleque. Porque você não é o único filho de pai separado, não. Quantos jovens tem por aí que são filhos de pai separado e não caem no mundo das drogas? Agora você tá querendo jogar essa culpa nas minhas costas? Você não vai jogar, não. Porque você que se resolva. O pai dele simplesmente falou assim e foi embora. E eu fiquei, né, com a situação para mim resolver. E aí meu filho falou para mim, pro meu esposo, padrasto dele. Ele falou bem assim comigo: mãe, eu nunca gostei de igreja. Eu sempre fui porque você me obrigava a ir. Eu me batizei porque você falou que era para mim me batizar aos 14 anos de idade. Mas eu não me batizei porque eu queria me batizar. Eu quero, mãe, conhecer as coisas aí fora. Se é errando que eu vou aprender, me deixa errar. Olha, irmãos, como que eu posso deixar meu filho errar? Mas foi um pedido que ele me fez. Eu quero deixar meu cabelo crescer, eu quero colocar piercing, eu quero fazer tatuagem. Se é errando que eu vou aprender, me deixa errar. É isso que eu quero. Eu não quero mais ir para a igreja. E foi muito triste para mim. Porque a gente sempre ia para a igreja, eu, meu esposo, ele, o irmão dele do meio, a minha filha que era pequenininha ainda, nenenzinha. Nós éramos uma família caminhando na presença do Senhor. E de repente aconteceu essa situação. E de repente o meu filho fora da presença do Senhor. E de repente a gente saía para ir para a igreja. Ele ficava dentro de casa, porque ele falava que não ia adiantar, eu insisti que ele não ia. E a gente ia, meu esposo, o mais novo e a minha menina, e muitas vezes quando a gente voltava da igreja ele já não estava em casa mais. E às vezes ele passava 2, 3 dias sem aparecer em casa e era desesperador. Desesperador. Porque o meu medo era de que eu tinha medo do Senhor se irar contra ele, porque eu falava: Senhor, o Senhor cuidou dos meus filhos, o Senhor falou comigo que eu não precisava do homem, que eu precisava do Senhor, que o Senhor cuidava de mim, dos meus filhos. O Senhor não deixou nada faltar e meus filhos estão virando as costas para o Senhor. Eu falava: ô Senhor, me ajuda. Senhor, não se ira contra ele não, Senhor. Não se ira contra ele não, encontra com ele no caminho, assim como o Senhor encontrou com Saulo. Permita que ele tenha uma experiência profunda contigo, que ele volte para a tua presença. Senhor, eu não quero chorar em cima do corpo do meu filho, igual eu vejo nas reportagens, as mães chorando em cima do corpo dos filhos, porque os filhos
foram assassinados por causa de drogas. E eu pedia tanto isso ao Senhor. E a partir daquele momento, meu filho começa a mudar, cabelo crescendo, não queria tomar banho mais, sabe? Meu filho é tão bonito e de repente ele começou a ficar todo feio, todo magro, esquelético, aqueles olhos fundos. E eu não dava dinheiro a ele para ele usar droga, eu não dava, mas ele continuava usando e meu medo é que ele ficasse devendo e alguém matasse ele, que ele ficasse devendo alguma boca. Porque ele continuava consumindo, ele comprava e eu não sabia com que dinheiro ele estava comprando a droga, né? Depois ele falou comigo que às vezes ligava pro pai e pedia dinheiro falando que era para lanchar e estava comprando, porque cada buchinha de maconha era R$ 10, então às vezes ele pedia 20, R$ 30 o pai dele falando que era para ele lanchar na escola, mas ele estava usando esse dinheiro para poder comprar, né, a droga. E meu filho foi se transformando, sabe? Foi se transformando, deixou o cabelo crescer, fazia aqueles dread no cabelo, aquela coisa horrível, aquele cabelo duro. E eu sentia aquele cheiro forte no corpo dele. Eu falava com ele para tomar banho, ele não queria tomar banho. Trocava o lençol de cama, daqui a pouco o lençol estava todo fedido, sabe? Aquele lençol todo fedido. O quarto dos meus filhos era tão bonitinho, eu tinha comprado jogo de quarto para os dois, cada um tinha sua cama, e a cama dele ficava aquele lençol sujo, fedido, porque o cheiro da maconha saía no suor dele, e aí ficava aquele cheiro forte, eu ficava trocando os lençol com frequência da cama dele para lavar. Perdão. Mas eu ia pro monte, eu orava, eu falava: Deus, se o Senhor não me ajudar, o inimigo vai vencer. Se o Senhor não me ajudar, Senhor, eu vou perder meu neném. Ele é meu primogênito, ele é o primeiro que o Senhor me deu de presente, Deus. Eu gritava com Deus no monte. Eu dava tanto soco nas pedras lá do monte, pedindo a Deus. E eu falava: eu não quero chorar em cima do corpo dele, eu não quero, Deus. E aí o tempo foi passando, ele fez 17, fez 18, ele não tinha sossego para ficar dentro de casa. Parece que aqui dentro de casa, parece que tudo incomodava ele. Ele só queria ficar pra rua, pra rua, pra rua. Às vezes quando ele vinha para casa, ele dormia durante o dia. Quando ia dando para as 4 horas da tarde, ele tomava um banho e saía para rua. Às vezes ficava 2, 3 dias sem aparecer. Eu perguntava ele onde ele estava. Ele estava na casa de um colega, em bairros distantes daqui. E eu, meu esposo, a minha filha, meu outro filho. Eu falo assim que quando a pessoa tem um dependente químico dentro de casa, a família toda fica doente. A família parece que está viciado junto, a família fica doente junto. A gente não dormia, a gente amanhecia o dia sentado no sofá, esperando que ele aparecesse, ou atento no celular com medo de entrar uma mensagem, ou do telefone tocar e alguém falar que ele tinha sido morto. Mas nós nunca desistimos de orar por ele. Às vezes nós estávamos tão aflitos que a gente segurava um na mão da outra, eu, meu marido, meu outro filho e a minha filha. E aí a gente orava: Senhor, onde quer que ele estiver agora, visita a vida dele, não deixa o inimigo ceifar a vida dele, não. E Deus me mostrava situações que ele estava vivendo, Deus me mostrava a arma na cabeça dele, Deus me mostrava as coisas, e depois eu falava com ele: Deus me mostrou que colocaram a arma na sua cabeça, que fizeram roleta russa, e ele confirmava e falava que tinha sido verdade. Era batida de polícia, a polícia dava batida nele por aí. Teve uma vez que ele chegou em casa, era 2 horas da madrugada, escutei um barulho de carro, aí eu falei com a minha filha: chega lá da janela do quarto e olha. E aí minha filha chegou da janela, quando ela olhou para fora, ela falou: mãe, tem uma viatura da polícia ali chegando junto com meu irmão. E quando eu cheguei da janela, ele andando,
E a viatura andando aparelhado com ele, aqueles policial com as armas tudo apontado para ele. Eles andaram uma distância longe com ele, porque perguntaram ele por que ele estava na rua naquele horário. Perguntaram ele para onde ele estava indo, ele falou que estava vindo para casa. Eles vieram seguindo ele de viatura, que as viaturas grandonas, aquele pessoal da Galto, aquela uniforme todo malhado. E quando eu chego da janela do meu quarto, eu só olhei para fora e falei, ô meu filho, o que está acontecendo? Quando eu falei, ô meu filho, os policiais achou que ele estava com mentira, que ele não morava aqui nesse imóvel, né? E quando eu falei assim, ô meu filho, o que é que está acontecendo? Aí os policiais olhou um pro outro, abaixou as armas, manobrou o carro e foi embora. Aí eu falei, o que foi que aconteceu? Aí ele entrou. Ele falou assim, eles me tiraram, duvidaram que eu morasse aqui e vieram me seguindo. Aí quando chegou ali no portão, eles falaram assim, você mora aí mesmo, então mete a chave aí e abre. E ele estava drogado, ele foi e afrontou eles. Falou assim, demorou então, e meteu a chave no portão e entrou. E nesse momento que ele meteu a chave no portão, eu cheguei da janela e falei, ô meu filho, o que está acontecendo? Quando eu falei assim, os policiais viram que ele realmente morava e manobraram a viatura e foram embora, né? E os anos foi passando, ele fez 18, aí ele tinha um dinheiro guardado no banco que eu abri poupança para eles desde criança e sempre eu coloquei um troquinho lá para eles. Falei assim, isso é para quando vocês tiver maior de idade, vocês tirar a carteira de motorista de vocês. Sempre coloquei assim R$ 50. E aí ele tinha um dinheiro guardado lá na poupança dele, ele fez maior de idade. Aí eu falei com ele, vamos lá na Caixa Econômica, porque eu que sou eu que represento você e seu irmão nas contas de vocês, vamos lá para você fazer a sua senha, para você sacar o dinheiro e dar entrada, para você tirar a sua carteira de motorista. E aí assim a gente fez, sabe? Aí ele deu entrada na carteira de motorista dele, no dia que ele foi fazer o exame de vista, né? É o psicotécnico, né, que chama. Aí o médico perguntou se ele usava algum tipo de droga, ele falou que usava maconha. E eu estava junto com ele. Só que eu estava na sala de espera e ele entrou para a sala do médico. Aí o médico falou que não ia passar ele, então não, que ele teria que passar por uma psiquiatra primeiro. Se a psiquiatra liberasse, aí ele dava continuidade para tirar a carteira. E quando ele saiu lá de dentro, nervoso, falou que o médico não tinha passado ele. Aí eu pedi para entrar para conversar com o médico. O médico falou que não tinha nada para conversar comigo. Eu falei, mas doutor, eu sou a mãe dele, eu respondo por ele. O médico foi grosso comigo, falou assim, eu já falei que eu não tenho nada para falar com a senhora. O meu paciente se chama Douglas, ele tem 18 anos, ele é maior de idade, eu não tenho nada para conversar com a senhora. Eu falei, mas eu sou a mãe dele, eu respondo. Você não responde por ele. Se ele matar alguém no trânsito aí, quem vai responder vai ser ele, não vai ser você não. Então não tem mais nada para conversar com você não. Naquele momento eu fiquei muito nervosa, saí de lá, ele chamou o segurança para me pôr para fora. E eu saí de lá, entrei no carro, eu dava tanto soco no volante, nervosa. Eu fiquei nervosa com do médico ter mandado ele para psiquiatra, porque ele falou que usava, né, a maconha. Mas depois eu até voltei lá e pedi perdão ao médico e conversei com ele. Ele me abraçou e falou assim, ô mãe, tantas como você que passa por isso. Ele falou, eu não podia liberar ele, porque se eu liberasse ele acontecesse algum acidente com ele aí no trânsito, depois, né, você iria chorar muito mais. Aí, o que acontece? Aí ele falou assim, pode deixar que eu me viro, eu vou pagar a psiquiatra. Aí pagou R$ 300 na consulta na psiquiatra, a psiquiatra perguntou para ele, é só maconha mesmo que você usa? Não, então tranquilo, pode continuar a sua carteira, não sei por que o médico te embargou, não. Eu vou te dar aqui um laudo te liberando, aí você leva lá, apresenta o outro médico lá, e aí ele vai deixar você continuar a sua carteira. Maconha tranquilo, pode continuar, bem assim. E meu filho foi, tirou a carteira, passou, né? E começou a dirigir, né? Começou a dirigir. E
pedia o nosso carro emprestado, eu ficava meio com receio de emprestar, né? E ele começou pegando o carro, falava que ia ali, daqui a pouco estava indo para bem longe, para outros bairros. A gente mora aqui em Vila Velha, no Espírito Santo. Ele saía daqui, ia para Guarapari, que é outra cidade, com amigos, entendeu? E aí aí meu esposo começou a podar, falar que não ia deixar mais usar o carro, e ele começou a ficar agressivo, porque a gente não queria usar o carro. Aí eu falei assim com meu esposo, vamos fazer o seguinte, vamos comprar um carro barato aí para ele, de uns 10 mil reais. Eu falei, mas assim, nós vamos forçar ele a arrumar um emprego para ele trabalhar, para ele mesmo pagar o carro. Falei, você pega um empréstimo no banco, a gente compra esse carro e ele paga as parcelas no banco. E assim a gente fez. Mas antes do meu esposo fazer, a gente meio que deu um intimato a ele para ele arrumar um emprego. E aí o tio dele conseguiu um emprego para ele aqui na prefeitura, como estágio. E ele começou a trabalhar, ganhava um troquinho assim, meio salário mínimo, mas as prestações do carro ficou por 450 reais, se eu não me engano, do dinheiro que o meu esposo pegou para comprar o carro, e compramos um carro para ele. Eu falei com o meu esposo, eu falei assim, eu prefiro a gente incentivar ele do que ele inventar moda por aí com os amigos dele. E aí comprou o carro para ele. Tinha 3 meses, gente, que ele estava com o carro. Aí saiu dizendo para mim que estava indo para um determinado lugar, mentiu para mim. Saiu daqui no sábado, 9 horas da manhã, falando que estava indo numa festa num determinado lugar e foi para outro. E ele não estava sozinho. Estava ele hoje com a minha nora, que na época tinha uma semana que ele tinha conhecido ela. Estava ele, ela e mais um colega dele. E ele falou assim, e o emprego que ele arrumou, ele trabalhava no domingo também. Pegava no domingo ao meio-dia. E ele falou, eu falei assim, meu filho, não esquece do seu trabalho amanhã. Você precisa desse trabalho, você pagar as prestações do seu carro. E aí quando foi, ele falou, não mãe, amanhã cedinho eu tô aqui. 8 horas da manhã eu tô aqui. Eu tomo um banho né, para me poder ir trabalhar. E aí ele saiu no sábado, 9 horas da manhã. Aí a gente já não esperou ele naquele dia de volta. E passou o sábado, passou o domingo e nada dele aparecer. E aí eu falei assim com meu esposo, provavelmente ele foi direto para o serviço. Ele sai de serviço 8 horas da noite. Então, no máximo às 8h30, 9 horas ele vai estar aqui. E passou também e ele não apareceu. E a gente começou a ligar para ele. E ligava e ninguém atendia. E ficamos acordados ali naquela expectativa. Passou 9 horas da noite, 10 horas da noite do domingo, nada, meia-noite. 1 hora da manhã e eu já chorando. Meu outro menino ligava para ele, cara, responde, cara, minha mãe tá aflita, o que aconteceu? Quando deu 1h30 da manhã, eu falei assim com meu esposo, o que tinha que acontecer com meu filho já aconteceu. Falei, eu vou deitar. Nós vamos saber das notícias amanhã pelos meios de comunicação. Quando eu me dirigi para o quarto, que eu sentei na cama, o telefone tocou. Aí um homem falou assim, você é a mãe de Douglas? Eu falei assim, sou eu mesmo. E ele virou para mim e falou assim, o seu filho capotou de carro aqui perto do pedágio de Guarapari. O carro tá virado de ponta cabeça. Eu consegui tirar ele agora, mas ainda tem uma moça e um rapaz pendurados de cabeça para baixo dentro do carro. Eu falei assim, moço, ele tá morto? Ele falou assim, não, ele tá vivo. Tanto é que ele conseguiu falar o número do telefone da senhora. Ele falou assim, ele cochilou no volante. A sorte dele é que ele não estava em alta velocidade. Ele cochilou e o carro capotou 2 vezes. E a sorte que foi perto do pedágio, porque da cabine do pedágio a gente viu
E por ser 2 horas da madrugada, o trânsito está bem devagar, porque se tivesse muito trânsito, outros carros teriam batido nele, teria matado esse de cabeça para baixo dentro do carro. Aí eu falei, eu tô indo, moça. E eu entrei no carro, meu carro sem gasolina, a gente tinha que passar no posto ainda, pôr gasolina no carro. E eu só falava com meu esposo, dirige, 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 o mais rápido que você puder, dirige, eu preciso de ver meu filho, eu preciso de ver meu filho. E aí nós chegamos lá, o carro dele tinha dado R$10.000, carro que estava todo bonitinho, agora estava lá todo amassado, todos os vidros quebrados, com as rodas viradas para cima. Não tinha um vidro inteiro no carro. Não sei como que eles não se cortaram, né? Mas glória a Deus. Deus deu o livramento. Deus deu o livramento para o meu filho graças às nossas intercessões, às nossas orações aqui dentro de casa, né? Não precisou de ir para o hospital, nem ele, nem a menina, que hoje é minha nora. Ela estava com 16 anos na época. Não precisou de ir para o hospital. O rapaz que estava com ele também não, né? Eu tive que pagar um guincho para trazer o carro. O carro ficou aqui na minha porta de casa aqui uns 6 meses, todo sem vidro, debaixo de uma lona, até a gente colocar ele para reformar. Só que meu filho vem para casa, passa 3 dias depois, meu filho junta as roupas dele todinho e falou, tô indo embora. Mais um desespero para mim. Tá indo embora para onde, meu filho? Pelo amor de Deus. Eu tô indo embora, morar com a minha namorada. A menina que estava com ele no acidente, que tinha 1 semana que ele tinha conhecido. Morava só ela e a mãe dela, no apartamento, aqui na beira da praia aqui. E aí, eu bate aquele desespero. Eu falei, esse menino não tá pronto, meu Deus, esse menino não tá pronto para assumir família, vai morar com namorada. Mas é aquilo. Lá ele se sentia à vontade para ele continuar. Porque aqui eu não deixava, eu falava, aqui dentro de casa você não fuma. Um dia eu achei um quadradinho de maconha dentro da gaveta dele, joguei no vaso e dei descarga. Eu falei, aqui é casa de servo do Senhor, você pode usar do portão para fora e de preferência bem longe daqui. Aqui na porta de casa para mim envergonhar também não. Então, devido a isso, ele não se sentia bem mais morando aqui com a gente. E aí eu arrumo aquele desespero, chorando, quando eu vejo ele arrumando. Porque eu vou falar para vocês, irmãos, nossos filhos, eles podem nos dar trabalho, nos arrancar lágrima, mas é uma dor na alma, um desespero na alma, né? Quando a gente vê ele saindo porta fora dizendo que está indo embora, que está indo morar, sabe-se Deus aonde, porque a cabeça da gente fica pensando, como é que vai ser agora? Né? Como é que ele vai comer, o que ele vai arrumar da vida dele? Porque aqui dentro de casa não faltava nada para ele, mas ele tinha tomado essa decisão, né? Eu não conhecia a menina, eu não conhecia a mãe dela, mas ele tinha dito que estava indo morar com elas, né? E aí ele vai. E muitas vezes eu tentava falar com ele por telefone, ele nunca tinha muito tempo para falar comigo e ficou morando para lá. Mas foi necessário, sabe, irmãos? Foi necessário esse tempo que Deus tirou ele para longe de nós, foi necessário para ele ver o quanto que ele precisava de nós, foi necessário, como se Deus tivesse tirado um fardo temporário das nossas costas, porque tinha sido 2 anos, desde os 16, quando ele se desviou, até ali o acidente. Eram 2 anos que tinha se passado, 2 anos só de lágrimas, só de desespero. Porque assim, o que acontece? Quando um filho da gente se desvia, né? Tudo que vai acontecendo na vida dele vai nos matando aos poucos, vai nos desesperando aos poucos, porque uma coisa é ele falar que não quer mais a igreja, aí daqui a pouco deixa aquele cabelo crescer e põe aquele monte de dread, aí daqui a pouco, né? Usando aquelas camisas com foto de Bob Marley na frente, aquelas bermudas com foto de Bob Marley. Quando você vê um jovem com roupa de Bob Marley, ele está fazendo apologia à maconha. Bob Marley foi uma pessoa que ficou na história como aquele que... ele cantava a maconha, né? Bob Marley ele foi a pessoa que mais divulgou a maconha no mundo antes dele morrer. Ele era o cantor, né?
Então, a maioria dos jovens que começam a usar maconha, as camisas deles têm foto de Bob Marley na frente, as bermudas dele tudo tem cara de Bob Marley, e com meu filho não era diferente. E só das pessoas ver a foto do Bob Marley já sabe que aquela pessoa usa maconha. Ou então ver o desenho de uma folha de maconha na peça de roupa da pessoa, então as pessoas já sabem que aquela pessoa usa maconha. E meu filho, tipo assim, ficava estampado nas roupas dele. Cara de Bob Marley na camisa, cara de Bob Marley nas bermudas. Então, assim, as pessoas, os vizinhos, tudo já olhavam e já sabia, entendeu? Então, quando ele vai morar com a namoradinha dele lá e com a mãe dela, que elas moravam só as duas, foi Deus, é como se Deus estivesse tirando temporariamente aquele fardo das minhas costas e me dando um alento, assim, temporário, né? Quer dizer, esse tempo que ele estava lá, ele ficou sem carro, mas, no entanto, todo mês ele continuou trabalhando e mandava o dinheiro para pagar as prestações do carro. Eu entrei em contato com a mãe da namorada dele e falei com ela, exige ele o ticket de alimentação. Eu falei, porque quando ele estava aqui, o ticket de alimentação ele deixava comigo para ajudar nas despesas de casa. Eu falei, hoje ele está aí dentro da sua casa, então o ticket de alimentação tem que ficar com você. Então, ela, não, eu jamais vou exigir isso dele. Eu falei assim, eu tô te pedindo isso, porque senão, como que ele vai ter responsabilidade de um chefe de família? Então, eu estou te pedindo isso, que você exige o ticket de alimentação, já que ele está dentro da sua casa, então exige ele para ele, é uma forma dele estar te ajudando nas despesas. Então, assim, ele ficou lá, morando lá com ela 2 anos. Aí a sogra dele se casou, ficou ele e a minha nora morando no apartamento, só que lá eles pagavam aluguel, R$ 1.300 de aluguel, e aí ficou pesado para ele pagar aluguel e pagar a prestação do carro. Depois de 2 anos, mais de 2 anos um pouquinho, então meu filho me pede ajuda. E aí Deus traz ele de volta para perto de mim, né? Então, irmãos, eu tô deixando essa narrativa aqui porque o meu filho, ele não tá na presença do Senhor. Mas hoje também eu não vivo aquela aflição que eu vivia mais. Eu não vivo aquele desespero na alma que eu vivia mais. Porque eu aprendi uma coisa com Deus. Deus falou comigo, aquieta tua alma, filha minha. Agora é Ele e eu. A responsabilidade agora é individual. E eu vou dizer, irmãos e irmãs, aquieta o teu coração. Assim como Deus mandou eu aquietar meu coração, eu falo contigo agora. A palavra de Deus nos diz assim, ensina o teu filho no caminho que deve andar, para que quando crescer do caminho não venha se desviar. E se porventura se desviar, um dia eles retornam para a presença do Senhor. Eu ensinei, irmãos, meu filho no caminho que deveria andar. Meu filho, ele conhece a palavra de Deus. Ele não está na presença do Senhor. Mas esses tempos atrás agora, ele chegou para mim e falou assim, ele estava com um cabelão maior do que o meu. Aí ele falou assim, mãe, corta esse cabelo para mim, que eu não aguento mais. Isso está esquentando muito a minha cabeça. E eu cortei o cabelo do meu filho chorando de alegria. Falei, ô meu filho, quando que você vai voltar para a presença do Senhor? E ele falou assim comigo, tá chegando a hora, mãe, de eu voltar. Ele, papai do céu, sabe de todas as coisas. Na hora certa eu vou voltar. Hoje, meu filho não está na presença do Senhor. Mas hoje, eu sei onde que o meu filho está. Eu estou aqui dentro da minha casa e ele mora no primeiro andar. Ele, minha nora, minha netinha. E eu continuo orando por ele. Hoje meu filho é um chefe de família. Quando ele terminou o 2º grau, eu quis pagar um curso técnico para ele, ele não quis.
Não, se você quer pagar um curso técnico para mim, então paga a faculdade. Meus amigos, tudo que terminou o segundo grau, tá fazendo faculdade. Eu falei, meu filho, eu não tenho condição de pagar uma faculdade para você. Eu tenho condição de pagar um curso técnico. Faculdade não dá para mim pagar. Ele queria faculdade de. Ele queria fazer ciências contábeis. E tava R$ 1.200 na faculdade. Falei, meu filho, nesse momento eu não tenho condição de pagar essa faculdade para você. Faz um curso técnico que você trabalha, depois que você terminar o curso técnico, você ingressar no mercado de trabalho, aí eu te ajudo você pagar a faculdade. Você paga metade, eu pago metade. Isso há uns 6 anos atrás. E ele virou para mim e falou assim: ou você paga a faculdade ou o curso técnico eu não quero. Aí não fez. Aí ficou só arrumando emprego de trabalhar em loja de celular, loja de roupa. E ele é muito tímido, assim. Ele não é muito dado a abordar pessoas, a oferecer as coisas. Isso para ele é um sacrifício. E aí não fez. E quando chegou agora o ano passado, ele chegou para mim e falou: mãe, se arrependimento matasse, eu sei que a senhora não tem mais condição de me ajudar, porque agora eu sou um chefe de família, né? Mas se eu tivesse, mãe, feito o curso técnico quando a senhora propôs de pagar para mim, agora eu não estaria aí passando vergonha, sendo humilhado. Estou trabalhando na Vivo, a gente liga para casa das pessoas, às vezes as pessoas tratam a gente mal, porque ele estava trabalhando nessas empresas da Vivo que tem que ficar ligando para casa dos outros, né? Aí eu falei assim: você quer fazer ainda, meu filho, o curso técnico? Eu falei assim: não vai ser fácil para mim e o seu padrasto pagar, porque nós já estamos pagando o curso técnico do seu irmão, que o mais novo está fazendo técnico de enfermagem. Falei, não vai ser fácil, mas a gente vai se apertar e vai pagar para você. Aí ele, mãe, então eu quero fazer mecânica. E eu falei, então procura um local que esteja aplicando o curso e a gente paga. Pagamos o curso para ele. Ele fez o curso em 6 meses. E hoje em dia, já vai fazer 1 ano que ele está trabalhando. Tá feliz, eu vejo meu filho feliz, sabe? Eu não desisti do meu filho. E Deus me honrou. Hoje eu olho para o meu filho, sabe? Eu vejo um homem no meu filho. Ele responsável, sabe? Ele entra no serviço 7 horas da manhã. Eu escuto todo dia ele ligando o carro dele e saindo para ir trabalhar. Ele leva a sério, ele vem em casa almoçar. Eu escuto ele falando com a minha nora: eu não posso me atrasar, porque o chefe está chamando a atenção de alguns funcionários que está passando o horário de serviço de chegar. Isso para mim é um orgulho, sabe? É um orgulho. Aí, se vocês vão dizer, mas ele parou de usar? Não. Não parou de usar. Não está frequentando a igreja. Mas está vivo. Está vivo. Eu não chorei em cima do corpo dele, como eu vi muitos amigos, muitos colegas de escola dele foram assassinados, estão presos, porque se envolveram no mundo da criminalidade, no mundo das drogas. Mas meu filho, Deus fez meu filho um chefe de família. E eu amo todos os meus filhos, sabe? E eu sei que ainda tem esperança para ele voltar para os caminhos do Senhor. A minha nora fala que não acredita muito em Deus, mas Deus lá vai trabalhando, Deus lá vai quebrantando. Porque hoje eu vejo com meu filho, às vezes ele se estranha, aí ele fala: mãe, eu achava que eu não dava conta de cuidar de mim, aí Deus me deu a minha mulher e a minha filha. Deus me deu 2 responsabilidades para me cuidar. Eu falo: Deus é lindo, meu filho, é assim que Deus faz.
Quando a gente acha que a gente é impotente, Deus mostra pra gente que tem pessoas que precisam da gente cuidar, né? E ela é menina nova também, não foi ensinada no caminho que deveria andar. E hoje eu entendo que Deus não me deu só uma nora, mas Deus me deu uma filha. Aí outro dia eu estava até conversando com uma cliente, a cliente falou assim, nossa, você já tem tanta luta ainda, mais uma. Eu falei, Deus não dá mais do que a gente não suporta. Eu falei, eu amo ela como se ela fosse uma filha para mim, e eu entendi da parte do Senhor, porque às vezes ela fica chorona, porque, né, tá morando longe da mãe dela e ela é filha única. Aí tem dia que ela sobe chorando e fala assim, sogra, você me dá um abraço, eu tô carente. Ela é paulista, né? Ela veio de São Paulo. Aí ela fala assim, você me acolhe? Eu tô me sentindo tão carente. E eu abraço ela como se eu estivesse abraçando uma filha, porque meu filho tem 24 anos, ela tem 20. Mas eu olho para eles como se eles fossem crianças para mim cuidar espiritualmente, sabe? Para mim orar por eles, orar pela minha netinha. Mas eu tô assim, sabe? Eu tô dando esse depoimento aqui muito feliz com Deus. E eu quero dizer para você, minha amada irmã, meu amado irmão, não desiste. Independente das escolhas que o seu filho fez, ele continua sendo seu neném. Se ele escolheu ser homossexual, se ele escolheu experimentar as drogas, ele continua sendo o seu presente. Ele continua sendo aquele filho que você tanto amou quando soube que estava grávida. Continua amando. Continua confiando em Deus. Que Deus vai te alegrar como tem me alegrado. Minhas lágrimas hoje não é mais de dor. As minhas lágrimas não é desespero. Já foi um dia, não é mais. As minhas lágrimas hoje é de alegria em Cristo Jesus. Porque meu filho está vivo. Ele está aqui comigo. Nós nos assentamos juntos agora na noite de Natal. A minha família que Deus me deu, a minha família linda. Graças a Deus. Graças a Deus. A palavra de Deus diz que a responsabilidade é individual. Por isso que eu sempre costumo dizer que assim, que nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que obedecer às ordenanças do Senhor. O Senhor fala conosco que nós temos que ensinar o filho no caminho que deve andar, nós temos que ensinar. Porque se nós não ensinarmos e o sangue dele for derramado, Deus vai requerer o sangue dele das nossas mãos. Das nossas mãos. E é a palavra de Deus que diz isso, não sou eu que estou dizendo. Eu vou ler aqui um texto da Bíblia que fala isso em Ezequiel, capítulo 18. Né? Mas se nós ensinarmos e eles fizerem a escolha deles, a partir do momento que são maior de idade, a responsabilidade é individual. O Senhor falou comigo, filha, agora ele e eu. O meu fardo é leve, filha, e meu jugo é suave. E eu senti que a partir do momento que ele fez 18 anos de idade, Deus tirou, sabe, aquela aflição do meu coração, aquele desespero na minha alma, aquele medo que eu tinha, medo das pessoas me julgar, medo das pessoas... E fui julgada. Parentes da parte do pai, o pai abriu a boca e falou que ele estava desse jeito, que eu era culpada, que eu dava muita vida boa para ele. Entendeu?
Mesmo ele tendo falado para o pai que começou a usar porque não conseguia esquecer o pai com a faca na mão para me matar. Mas eu levei a culpa. Como sempre, as mães, né, levam a culpa, porque o pai, né, concebe ali junto com a mãe engravida, mas a partir do momento que a mãe engravida, parece que o filho é só da mãe. A mãe é responsável pela educação, pela higiene, pelas coisas erradas que o filho faz, né? Os vizinhos, se vê um filho da gente já rapaz fazendo alguma coisa, olha pra gente, né? Eu ouvi vizinhos falar, né? Aí, a mãe ainda se diz ser crente. O que adianta eu levar para a igreja? Olha aí agora como é que tá. Eu ouvi isso. Esses tempos atrás, teve uma cliente minha que veio me pedir para me orar pela filha dela. Eu queria que você orasse pela minha filha, porque ela está se relacionando com uma outra menina, mas eu acho que isso é algo passageiro, não creio que é algo que ela vai levar para a vida dela. Então eu queria te pedir, porque você é mulher de oração, mulher de Deus, eu queria te pedir para você orar por ela. Aí eu virei para ela e falei bem assim, olha só, deixa eu te falar uma coisa. Deus se agrada que eu interceda pela tua filha, mas a oração que Deus quer ouvir é a sua. Eu falei com ela. Falei, você não ensinou a sua filha no caminho que deveria andar. Eu falei. Aí agora a palavra de Deus diz assim, põe a boca no pó, talvez haja esperança. Eu falei com ela. Aí ela, mais do que depressa, sentada na cadeira, eu fazendo o cabelo dela, ela olhou para minha cara e falou, essa palavra, grandes merdas. Você ensinou o seu no caminho que deveria andar e olha o seu como que tá agora. Aí eu virei para ela e falei, minha querida, é de Bíblia que você quer falar? Então vamos falar. Eu falei, você falou comigo que quando você se separou do seu marido, a sua filha estava com 15 anos, você mandou falsificar a carteira de identidade dela para ela poder sair com você e entrar em bares, em boates, porque ela é grande, então todo mundo olhava para ela e parecia que ela tinha 18 anos. Você mandou falsificar. E você falou comigo também que o primeiro lugar que você levou ela, depois que você se separou do seu marido, foi numa boate gay. Falei, você apresentou esse mundo para ela. Então, agora você tem que orar para ela, né? Deus quer ouvir a sua oração de mãe. Você tem que pagar preço para ela. Eu tenho que interceder. Deus vai receber a intercessão que eu fizer. Aí ela ficou chateada comigo. Eu falei, sim, realmente, meu filho está desviado da presença do Senhor, mas eu fiz a minha parte. Deus não vai requerer de mim nada mais. A responsabilidade agora é individual, eu falei com ela. Agora meu filho responde diante do Senhor. Eu falei, ele responde diante da lei dos homens e diante da lei de Deus, porque agora ele é maior de idade, né? Então ele responde diante da lei dos homens e diante da lei de Deus. Mas você tem que pagar um preço pela sua filha. Aí ela foi embora, chateada, depois me ligou me pedindo perdão por ela ter me jogado na cara do jeito que ela me jogou. Então, irmãos, as pessoas sempre vão apontar os pais, né? A mãe é missionária, o padrasto é presbítero e olha como que tá. Olha como fulano ali tá, ó, era da igreja, olha como que tá agora. Então, nós somos muito apedrejados quando um filho nosso decide se afastar da presença do Senhor, as pessoas jogam a culpa tudo para cima de nós, né? Nos acusa, nós que somos culpados. Mas nós, servos de Deus, sabemos que não é bem assim, né? A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, sim contra os principados e potestades. Existem muitos filhos de pastores presos atrás das grades, porque o inimigo, muitas vezes, ele vai tocar num filho da gente, ele vai tocar naquilo que a gente mais ama para nos desestruturar. Quanto mais fruto eu dar para o reino dos céus, quanto mais eu pregar o evangelho, quanto mais eu falar do amor de Deus, do mesmo jeito que o inimigo tocou em tudo que Jó tinha para ver Jó murmurar, para ver Jó negar o nome do Senhor,
o inimigo também toca. Nós não somos melhor do que Jó, nós não somos superiores a Jó, muito pelo contrário. Deus descreveu Jó como um íntegro, sincero, temente a Deus, que se desviava do mal. Jó alcançou a dignidade diante de Deus. Ele foi narrado por Deus como um homem íntegro, sincero. E mesmo assim o Senhor permitiu o inimigo tocar para provar para Satanás que Jó permaneceria fiel, né? Nas nossas vidas também acontece muitas vezes do inimigo tocar, muitas vezes porque nossos filhos dão brecha, sim, né? Dá brecha, desejo no coração dele de experimentar as coisas do mundo, né? É igual eu sempre falo para os meus filhos, eu me converti aos 19 anos porque eu não fui ensinado no caminho que deveria andar, mas também eu não acuso a minha mãe, meu pai, né? Eles também não foram ensinados. A gente vivia lá na roça, nem igreja por perto não tinha, né? Então, assim, eles também não tiveram instrução para nos instruir, essa é a verdade, né? Então, eu não recrimino eles, não. Eu glorifico a Deus que aos 19 anos, Deus me deu a oportunidade de eu conhecer o Senhor e me apaixonar por Ele, e estou na presença dEle até hoje. Mas eu falo com os meus filhos, eu falo assim, olha, eu experimentei coisas do mundo porque eu não fui ensinado no caminho que eu deveria andar. Agora vocês não precisam experimentar as coisas ruins do mundo para saber se é bom mesmo ou se não é. Eu falei, vocês não precisam experimentar, porque vocês cresceram na presença do Senhor, vocês cresceram desfrutando o melhor dessa terra. Então vocês não precisam desfrutar das coisas ruins do mundo, né? Mas muitas vezes não adianta a gente falar, né? É uma briga, como eu sempre falo, é uma luta do céu contra o inferno. Porque de um lado é nós instruindo na presença do Senhor, e do outro lado é um bombardeio de tentações para eles. É tentação carnal, é tentação, é bandeja de droga, é bandeja de vícios, é tentação carnal, é muita tentação para os jovens. Nós temos que cobrir mesmo em oração, e pedir a Deus, livra da prostituição, do homossexualismo, dos vícios, né? Das más conversações, das comichões de ouvido. A minha menina está aí com 14 anos, né? E ela tem descrito para mim o que tem acontecido na escola que ela estuda. Mãe, meninas de 12 anos, uma beijando na boca da outra e os pais nem sabem. Meninas de 12 anos já grávida. Meninas que namoram rapazes bem mais velhos, de 17, 18 anos, e as mães não sabem, né? Igual ela narrou para mim que esses dias a menina negociou de fazer sexo com um coleguinha de sala a troco de um celular, combinou, levou o menino para fazer sexo com ela dentro de casa no horário que a mãe estava trabalhando. Aí o menino pediu se podia levar o coleguinha. No dia seguinte foi a maior gritaria na escola, porque os meninos foram e fez sexo com a menina de 12 anos dentro de casa. A diretora chama a mãe da menina, achando que a mãe da menina ia se chocar. A mãe da menina vira e fala, não, eu sei que ela já tem vida sexual ativa, uma menina de 12 anos. Então, olha como que exoma da minha filha na escola. Ela falou comigo que eles falam, porque minha filha é levita, ela louva na casa do Senhor, e diz ela que eles ficam assim, em pleno século XXI você é a única que é hétero, Rebeca, porque o mundo agora é bissexual e gay, só você que é hétero, né? Então, assim, nossos filhos são bombardeados o tempo todo, são tentados, né? São tentações que vêm, né, contra a vida deles. Então, nós temos que estar sempre cobrindo de oração, estar instruindo. Eu converso com a minha filha o tempo todo sobre tudo, falo com ela sobre sexualidade. Nós temos que falar, porque se nós não falarmos, a gente pode ser surpreendido, porque ela está sendo bombardeada lá dentro da sala de aula, meninas querendo ficar com ela, né? Então, se eu não falar com ela, eu não fui, porque na minha época, os pais não falavam com a gente sobre sexualidade. Então, eu não fui instruída, aprendi com a vida, né? Mas hoje, se eu posso instruir minha filha, eu falo. Minha filha tem 14 anos, mas sabe tudo sobre sexualidade, explico para ela, né? Falo com ela, filha, qualquer coisa fala comigo, porque se acontecer alguma coisa com você, coleguinha não vai te ajudar, né? Professora não vai te ajudar, quem vai te ajudar sou eu, sua mãe.
Quem vai te socorrer sou primeiro Deus, depois eu e seu pai. Então não me esconde nada, né? Ela falou que tinha um professor esses dias olhando para elas diferente, ficava olhando para a bundinha delas, tudo. Elas foram reclamar na coordenação, a coordenadora falou que não era para elas comentar nada com os pais em casa não, que ela ia tentar resolver. A diretora da escola falou que ia tentar resolver. Eu não sei o que aconteceu lá. Alguma aluna bateu fora. Eu sei que 4 caras invadiram a escola tentando matar o professor depois. Por causa disso. Que minha filha só foi falar com a gente uma semana depois, porque a diretora tinha pedido que não era para elas comentar nada. Só que algumas outras alunas comentou fora de casa e bateram, foram 4 pessoas invadiram lá a escola atrás do professor. Então, assim, eu não concordei, não achei certa essa atitude da diretora de falar que não era para elas falar nada, né? Porque vai que acontecesse alguma coisa com elas, que esse professor ousasse tocar nelas, né? Nós, as mães, não ia estarmos sabendo. Mas, enfim, nós temos que instruir, nós temos que conversar. Não, tá muito novinha. Meu esposo falou comigo esses dias, eu acho que é muita informação para ela tá muito novinha. Eu falei, meu bem, é comigo que ela conversa, eu que sei das coisas que tá acontecendo, você não sabe. Então, aí eu comecei a contar para ele, eu falei, tem meninas dando de cima dela, entendeu? Eu falei, se eu não instruir ela, ela pode ser pega de surpresa e nós vamos ter surpresa maior ainda. Falei, então deixa eu instruir ela, deixa eu conversar, Falei, ela tem que me ter como amiga, ela tem que se sentir bem de conversar comigo, de me contar as coisas, pra gente não ser surpreendido. E assim tem sido. Nós temos que instruir e orar. Instruir e orar. Não tem esse negócio de ser pais careta, não vou falar sobre esse assunto, não vou falar sobre sexualidade, que ainda está muito novinho. Pois eu estou dizendo aqui para vocês. Tá acontecendo muita coisa dentro das escolas, tem clientes minhas que têm filhas em escolas particulares que está acontecendo a mesma coisa. Quando eu comecei a falar com elas o que estava acontecendo na escola da minha filha, elas começaram também a falar comigo que as filhas delas também estão sendo tentadas por outras meninas. Então, assim, é o joio no meio do trigo. Nossos filhos são da igreja, mas outros jovens não são. Então, assim, eles vão conviver com situações e nós temos que instruí-los e orar por eles, né? E orar e pedir a Deus para Deus dar o livramento maior, né? Para Deus dar o livramento maior, livrar eles das drogas, das prostituições, dessas coisas terríveis aí, dessas loucuras do mundo. E pedir ao Senhor que Deus nos ajude, que a gente continue firme e forte até que Ele venha nos buscar, né? Mas aí, voltando aqui, né? Hoje eu falo para vocês, eu não sinto vergonha pelo fato do meu filho não estar na presença do Senhor, não sinto vergonha, né? Não sinto desespero na alma mais como eu sentia, não sinto medo mais, né? Não sinto, porque hoje eu descansei no Senhor, sabe? Eu descansei, eu falei assim, Senhor, essa peleja não tenho o que pelejar, porque quando a palavra de Deus diz que não é por força nem por violência, verdadeiramente, irmãos, nossos filhos, depois, a palavra de Deus diz assim, quando é menino é tratado como menino, mas quando é homem é tratado como homem. Depois que eles alcançam a maioridade, eles não nos obedecem, eles não nos respeitam, eles fazem a vontade deles. Então, também é justo que eles arquem com as consequências das escolhas deles. Eu não posso arcar com consequência de decisões que os meus filhos tomar, né? O do meio está com 20 anos. Eu não posso arcar com consequências de decisões que eles tomam, já que eles acham que eles não têm que me obedecer, que eles não têm que me respeitar. Não é nem me respeitar, me obedecer. Mãe, porque hoje em dia sai, já não fala comigo onde que vai, com quem tá. Então, se eles não têm que me dar satisfação, se eles não têm que me obedecer, porque já sou um homem, então eu também não tenho que ficar com aflição de espírito e eu não tenho que arcar com consequências de decisões que eles tomou. Se eles tomar decisões e se for parar atrás das grades,
o que vinha acontecer com eles é as escolhas que eles fizeram. E é justo que eles arquem com as consequências e não eu, porque eu ensinei no caminho que eu deveria andar, né? Eu ensinei. Então, eu quero dizer aqui, porque o Espírito Santo de Deus ministra no meu coração que tem mães que vai ver esse vídeo aqui, mães que estão desesperadas como um dia eu estive. Mães que acham que desespero na alma, não, meu filho não pode perder a salvação, não pode, meu filho tem que se converter, eu não quero que meu filho fique para trás. Ei, se você ensinou no caminho que deveria andar, aquieta o teu coração, descansa no Senhor, intercede sim, mas sem aflição de espírito. Quando os discípulos perguntaram a Jesus, mestre, como devemos orar? Ele falou assim, quando orardes, não é por muito falar, e também não useis de vãs repetições. A gente muitas vezes vai para o quarto orar, Senhor, me ajuda, Senhor, Senhor, Senhor. A gente ora com aflição de espírito, a gente ora com desespero, né? E Deus manda eu dizer para você, neste dia, 27 de dezembro de 2022, descansa no Senhor. Eu sei que não é fácil, mas você vai conseguir, porque eu consegui. Se você tem a sua consciência tranquila de que você fez a sua parte, descansa no Senhor. E para você que ainda tem filho menor de idade, que tem filho criança, né? Eu vejo muitas mães que o filho tem aí 10, 11 anos de idade, dá na hora da mãe ir para a igreja, o filho fala que não quer ir, a mãe vai e deixa. Cuidado. Porque filho criança não tem livre-arbítrio, não. Filho criança está debaixo da autoridade de pai e mãe. É o pai e mãe que decide. Enquanto o filho é criança, é pai e mãe que decide. O filho tem livre-arbítrio a partir do momento que ele é maior de idade. A responsabilidade é individual a partir do momento que ele é maior de idade. Enquanto é criança, ensina teu filho no caminho que deve andar. Querendo ou não querendo, leva para a igreja para ouvir a palavra do Senhor. Entendeu? Faz a tua parte para que Deus não venha requerer de você no dia de amanhã. Porque no dia de amanhã não adianta ficar aí desesperado e chorando. Se você não ensinar no caminho que deve andar, não adianta ficar gritando com Deus, colocando a culpa em Deus, por que o Senhor levou, por que o Senhor deixou morrer, eu amava, por que o Senhor tirou. Aí a pergunta é, por que você não obedeceu a ordenança do Senhor e ensinou no caminho que deveria andar? Lembra disso. Ezequiel capítulo 18 fala da responsabilidade que é individual. A responsabilidade ela é individual para filhos maior de idade. Porque aí, quando é menino é tratado como menino, mas quando é homem é tratado como homem. A partir do momento que eles alcançam a maior de idade, eles vão ser cobrados como homem. Eles vão arcar com as responsabilidades diante da lei dos homens, diante da lei de Deus como homens e não mais como menino. Aí a responsabilidade é individual. Eu vou deixar uma passagem aqui da parte do Senhor, eu vou ler aqui uma passagem, né, para não ficar nas minhas palavras, somente nas minhas palavras, mas eu vou ler aqui o que diz em Ezequiel capítulo 18. Amém, igreja? Eis que todas as almas são minhas. Tanto a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Sendo, pois, o homem justo, fazendo juízo e justiça, não comendo sobre os montes, nem levantando os olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do teu próximo, nem, chegando a mulher do teu, nem se chegando a mulher na sua separação,
Esse chegando a mulher na sua separação é quando a mulher está menstruada, tá, irmão? Só para esclarecer aí. Que tem muitos homens que não respeitam isso. Não. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Me perdoe, irmãos, é porque eu estou com dificuldade para ler. Eu esqueci meu óculos lá no salão, tem que pegar. Jesus, me ajuda. Não oprimindo a ninguém. Não dando... Não dando o seu dinheiro à usura, não recebendo em demasia, desviando-se. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluias. Eu peço aos irmãos que os irmãos leiam essa passagem de Ezequiel 18. Essa passagem ela é muito edificante. Aleluias. Fazendo verdadeiro juízo entre homens e homens, andando entre homens e homens, andando nos meus estatutos e guardando os meus juízos. Glória a Deus, aleluia, Jesus, santo é o Senhor, para proceder segundo a vontade, segundo a verdade. O tal justo certamente viverá, diz o Senhor Jeová. Porém, se ele gerar um filho ladrão, até aqui falou do homem. Se o homem andar reto e justo diante do Senhor, certamente viverá. Porém, se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer seu irmão qualquer dessas coisas e não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer sobre os montes e cobiçar, a mulher do seu próximo e oprimir aos aflitos, vou dar uma resumida, e emprestar com usura, receber demais, porventura viverá? Não viverá. Todas essas abominações ele fez, certamente morrerá. O seu sangue será sobre ele. A alma que pecar, versículo 20. A alma que pecar, essa morrerá. Os filhos não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do juízo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os mandamentos e estatutos, fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. Só até aqui, eu não vou continuar porque, igual eu falei, esqueci meu óculos e eu sem óculos está muito difícil me ler. Ou seja, irmãos, o que a palavra de Deus está falando aqui, é que o pai não vai pagar pelos erros dos filhos, nem os filhos pagar pelos erros dos pais, A alma que pecar e não se consertar e não se arrepender, essa morrerá, Então, é o que eu disse outro dia. Está para acontecer o arrebatamento da igreja, E filho não vai subir agarrado em barra de saia de mãe, nem em perna de calça de pai. Não. A salvação ela é individual, assim como aqui em Ezequiel capítulo 18 diz que a responsabilidade também é individual. Então, hoje, eu oro pelos meus filhos, eu peço ao Senhor, Senhor, encontra com eles no caminho. Encontra com eles, não deixe-os partir sem ter um encontro contigo. Essa é a minha oração. Porém, já não é uma oração desesperada, uma oração aflita. Continuo amando com todo o meu coração, chega a arder, de tanto que eu amo meus filhos. Amo demais.
Meus filhos é a realização de sonhos, né? Sonhos que eu tive de ser mãe, Deus me deu. Então eu continuo amando, né? Intercedo por eles em oração, onde que eu tô sempre ligada, Senhor. Às vezes eu saio daqui, vou para a roça, estou lá na roça, estou de lá orando por eles, né? Porque aí o meu do meio, ele não vai lá para a roça com a gente. Ah, mãe, não vou não, vou ficar por aqui, que aqui eu vou sair com meus amigos, tal. Então o do meio fica aqui em casa, o mais velho fica ali embaixo na casa dele. Mas eu lá da roça fico de lá cobrindo eles de oração. Senhor, livra o nosso lar, guarda lá o nosso lar, guarda o lar do Douglas. Senhor, livra eles por onde eles andarem, esconde eles embaixo do teu sangue de poder, cerca eles com uma coluna de fogo. Então eu continuo orando, continuo intercedendo. Porém, hoje é uma oração sossegada, não é oração desesperada, não é oração aflita, porque assim Deus me ensinou. Deus me ensinou, né, que agora a responsabilidade é individual. Deus me ensinou que o fardo dele é leve e o jugo dele é suave. Amém, igreja? Então, esse daqui é mais um testemunho da minha trajetória de vida, é mais um testemunho relacionado, né, ao meu filho, meu primogênito, né, meu filho mais velho. Se vocês verem lá o vídeo da noite de Natal, do dia 25 agora, vocês vão ver ele, que rapaz lindo que ele é. É meu neném, eu falo que ele é meu neném. Porque mãe, sempre filho pode ter 100 anos que nós vamos lembrar, tá aqui na nossa cabeça o momento que ele nasceu, tudo que aconteceu, né? Para mim, ele tá com 24 anos, mas para mim ele é meu nenenzinho, meu primeiro, que eu recebi nos meus braços, assim, com uma alegria, que era meu sonho de ser mãe, e Deus me deu. E eu amo demais, e é recíproco. Ele é um menino muito amoroso, todo dia ele fala, mãe, bom dia, como é que a senhora tá? Eu acho tão lindo. E tem hora que ele vem e me dá um abraço tão gostoso assim, me dá um beijo na testa, parecendo que ele é meu pai. Ele me dá um beijo na testa, me abraça assim, ô minha nega, como é que você tá? Esses dias ele chegou para mim e falou assim comigo, mãe, a senhora fez aniversário, eu não dei nada, senhora. Eu queria levar a senhora num lugar bem bacana para a senhora comer uma comida gostosa, assim. Aí eu falei, ô meu filho, não gasta seu dinheiro comigo não, deixa seu dinheiro para você gastar com a sua filha, com a sua esposa. Ele, poxa mãe, se hoje eu posso proporcionar alguma coisa para a senhora, me deixa eu proporcionar. Aí eu falei assim com ele, não meu filho, eu falei assim, então, me dá um açaí. Eu falei com ele, eu tô com vontade de tomar um açaí, compra um açaí para mim. Aí ele, tá bom, então eu tô indo lá. Entrou no carro, foi lá e comprou um açaí de 1 litro, trouxe para mim. Sara tá feliz agora, Sara? Aí eu falei, ô meu filho, não precisava não, mas já que você quis me dar alguma coisa, muito obrigada. Então, isso sabe, é maravilhoso. Então, mães que estão me ouvindo através desse vídeo, não abandona seus filhos. Independente das escolhas que eles fizerem, eles continuam sendo seus filhos. Continuam sendo a sua neném, o seu neném que Deus te deu, que te alegrou quando nasceu, que você amou desde o primeiro minuto que você soube que estava lá no seu ventre, você já se apaixonou. Não vira as costas não pelas escolhas deles. Continua amando, que o seu amor vai fazer toda a diferença na vida deles. Tá bom? Fica na graça e na paz do Senhor. Assim como Deus tem me dado vitória, vai te dar também, em nome de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus.